gente também faz a matrícula e a gente tem esse convênio com esta escola para poder oferecer para vocês todas as opções e facilidades, inclusive na parte do visado. Então, por favor, quando vocês estén, depois de ver o vídeo e ver essas opções, entrem em contato conosco para a gente poder, pois, iniciar esse processo rumbo à França. Então, agora, vamos a deixar vocês com Leonardo Hernandes, que nos vai a fazer a apresentação. Agradecemos muito também a presença do Sebastião, que é também da escola, é um dos diretores, e se vocês tiverem perguntas, por favor, pode começar a fazê-las, enviar-nos as perguntas que tiverem, as dúvidas, a gente vai tentar responder a todos, e pois iniciamos agora com a apresentação de Leonardo. Leonardo, pode Olá, começar. olá Betty, muito obrigado pela recepção. Estou muito feliz. Eu trabalho na DSTI, eu estou no departamento de Relações Internacionais. Eu trabalho principalmente com a América Latina e comigo está o diretor da escola, o Sebastião. Ele não fala português, mas ele pode falar em inglês e eu posso traduzir, mas ele vai fazer ele vai se apresentar. Sebastian, would you like to introduce yourself, please, briefly? Sure. Can you hear me okay? Yes. Yes. Sim. Okay. Hi everyone. Thank you very much for having me. Sorry, my Portuguese is really not up to scratch. I'm barely starting on Latin American languages. So, but a great country. Leonardo and I were in Rio a little while ago, and a great time. So my name is Sebastian. I am the co-founder, the CEO, and the dean of the STI School of Engineering. I'm a data engineer myself. So I'm here, of course, to take any questions that would happen, particularly if you have technical, academical questions after Leonardo's presentation, which I hope that you will enjoy very much. Thank you. Então, o Sebastião, ele é engenheiro de software. Então, ele conhece muito bem a área de estudos e ele pode responder a qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, vou começar com a escola. A escola tem, fica na França. Então, quem somos? A escola, a DSTI é uma escola que propõe programas de bacharelado e de mestrado. Estes programas são totalmente feitos em inglês. O francês é quasemente proibitivo na nossa escola. É, todo o curso é completamente em inglês, a administração da escola é em inglês. Temos dois campos, um deles está em Paris, a capital da França, e o segundo está na Riviera Francesa, especificamente em Sofia Antípolis. Então, e também a gente oferece cursos em digitais, em linha. Então, você tem essas três opções, Paris, Riviera Francesa ou digital em linha. A nossa escola é principalmente internacional. 80% dos nossos estudantes são estrangeiros. Temos gente do mundo todo, da América Latina, da Norte América, da África, da Ásia, da Europa. E o 20%, o resto são franceses. Então, é um ambiente totalmente internacional para você praticar o seu inglês. E então é a língua média para todos. Os estudantes em geral falam em inglês, porque é o ponto médio. Então, é, na escola oferecemos muita ajuda para procurar estágios, para procurar o primeiro trabalho júnior. Assim que
temos férias de trabalho. E a nossa escola foi fundada pelo Sebastião. Ele é franco-britânico, então ele tem uma visão muito diferente das escolas francesas. Em geral, a escola francesa é bem diferente da escola com o sistema britânico. No sistema britânico, as escolas, as universidades é, procuram mais o estudante. Acham que o estudante é único e ele precisa de uma atenção especial. Então, nos últimos anos, recebemos 120 nacionalidades diferentes. Então, é uma ambiente totalmente internacional. E também oferecemos, dentro dos currículos dos cursos, em, oferecemos os cursos para fazer certificações dos softwares que os estudantes utilizam. Então, como eu falei, a escola acha que o estudante é único e precisa de atenção especializada. Então, temos a direção de estudos, é um grupo de pessoas que tem reuniões com você, reuniões um a um. Então, eles vão escutar você, as suas necessidades, e eles estão aí não só para ajudar você no âmbito acadêmico, mas também no âmbito personal, porque migrar é, é, é bem difícil. Não é uma coisa fácil. Então, a direção de estudos está para você ajudar nos problemas da vida cotidiana, diária, na França, para ajudar você a procurar estágios ou o seu primeiro trabalho depois de você terminar os seus estudos. Então, onde e como? Então, como eu falei, temos dois campos, um deles na Riviera Francesa. Esse é um campus bem especial porque fica no parque mais grande da Europa de tecnologia e ciência. Então, você vai estar em contato com muitas empresas internacionais que que são a sua primeira língua é o inglês, porque é a língua internacional, e é um campus, como você pode ver, é mais ao estilo americano, mais ao estilo parque aberto, no bosque, no meio da nada, é mais assim, e também tem atividades desportivas, e então, na Riviera Francesa você tem praia, é mais como então, como o Sebastião falou, a gente foi para Rio, a Riviera Francesa e o Rio de Janeiro parecem-se. É similar, não sei. É um estilo de vida mais tranquilo, mais relaxado. E logo temos o campo de Paris. O campo fica no meio da cidade, no quinto distrito, o famoso Quartier Latin, o bairro latino, porque fica perto da, hum, das grandes escolas francesas, tipo a Sorbonne e a Sciences Po. Também em Paris tem uma vida muito rica estudantil. Então, é como então temos o modo tradicional, que fazer o curso em 2 anos ou 3 anos, dependendo se for bacharelado ou o mestrado. Também a gente propõe um mestrado executivo, que é para aqueles que já trabalharam e quiserem fazer uma reorientação profissional, e também o modo digital em linha. Eu vou falar mais sobre isso, mas depois. Então, vou falar dos programas, o mais importante. Então, a nossa escola é de engenharia de software da data, é uma escola bem especializada nestes programas. Então, o nosso único programa de bacharelado é Computer Science and Engineering, a ciência da computação e
Engenharia da computação. Esse programa tem uma duração de 3 anos. Você pode fazer o programa, seja em Paris, seja na Riviera Francesa, seja digital, em linha. No final do programa, tem de fazer um estágio pago obrigatório. É obrigatoriamente pago na França. Os estágios todos são pagos. Em, eu vou falar mais dos requerimentos, mas só precisa do seu historial acadêmico, historial escolar, em, do ensino médio. Então, este programa uma mistura entre a ciência da computação, que é fazer cálculos, é mais a matemática para que para as máquinas funcionar. E a engenharia da computação é a codificação, é mais a fazer softwares, criar softwares. Então, esse programa tem um custo de 14 mil euros por ano. Ahm, no entanto, a DSTI acredita na meritocracia, então achamos que aqueles estudantes que quiserem estudar com na DSTI também merecem uma bolsa de estudo. Então, essas bolsas de estudo podem ir dos 50% para aqueles estudantes que são muito, muito bons, que a DSTI quer nas suas aulas, e também pode ser 30%, 20% e 10%. Também precisa de fazer 3 certificações profissionais de programas de softwares que os estudantes utilizam, e também tem aulas de francês só para o programa de bacharelado. Então, isso é muito, muito importante. Importante. Então, depois temos os nossos 3 mestrados focalizados nos dados, na data. Então, temos o mestrado de Data Analytics, esse é o primeiro. O segundo é Ciência de Dados, Data Science com Inteligência Artificial. E o terceiro é Engenharia de Dados com Inteligência Artificial. Então, os mestrados na França têm uma duração de 2 anos. E também você pode ir para Paris, para a Riviera Francesa, ou pode ser digital, em linha. É como você prefere, depende da sua preferência. Em, Temos 2 entradas, 2 intakes. A primeira é em março e a segunda é em outubro. Então, o programa de análise de dados é bem aberto para quem quiser estudá-lo, porque esse é um programa que pode ser, seja para pessoas que fizeram negócios, para pessoas que fizeram biologia, para pessoas que fizeram contabilidade, para pessoas que eh, na- não importa o background, o estudo anterior do candidato, é possível fazer análise de dados. No entanto, para a ciência de dados e engenharia de dados são programas mais especializados. Para a ciência de dados, se precisa mais um estudo de matemáticas prévio. E para a engenharia de dados, você precisa de ter estudado alguma engenharia ou informática, computação, ok? Então, os mestrados têm um preço de 14 mil euros por ano. Também tem bolsas de estudo, 50% para os melhores, 30%, 20% e 10%. E também precisa de fazer eh, uma certificações no final. O programa que é digital, em linha, tem um preço de 5.500 euros por ano. É mais econômico, é mais barato. Então, o último mestrado que a DSTI propõe é cibersegurança.
é o mestrado de cibersegurança. Esse também tem uma duração de 2 anos. Também é possível obter uma bolsa de estudo. Esse curso tem um preço diferente. Esse curso como é mais especializado, tem um preço de 18 euros por ano. Mas tem as bolsas 50%, 30%, 20% e 10%. Também tem dois intakes, duas entradas em outubro e em março. Então, não, não, desculpem, este só tem em outubro. É o único que só tem uma entrada em outubro. Então, esse programa também tem de fazer certificações profissionais que a DSTI dá o curso aos estudantes para eles fazer as certificações. O primeiro intento das certificações não tem custo extra para você, isso vai incluído no preço do programa. Então, também temos o programa executivo da inteligência artificial. Esse é um programa para aqueles que já trabalharam 5, 6 anos e quiserem melhorar, talvez quiserem fazer uma reorientação educativa. Esse tem uma duração de 1 ano, são 6 meses de aulas e 6 meses de experiência profissional, fazer um estágio, alguma coisa assim. Então, também é possível fazer o programa digital em linha, e para isso você pode fazê-lo em 1 ano ou até 3 anos. É possível, porque é diferente o, os tempos do trabalhador, então a DSTI é compreensível com isso. E para este não tem bolsa, mas também tem duas entradas, outubro e março. Mas esse programa é uma condensação dos nossos outros mestrados. Então, tem conteúdo da Data Analytics, Data Engineering, Data Science e Cibersegurança. Então, é uma condensação dos nossos programas de mestrado. Então, o processo de admissão é muito simples. É, então, para isso, a Overseas Frontiers pode ajudar você, mas os documentos mais importantes são o seu CV, Curriculum Vitae, a vossa carta de apresentação, cover letter, e uma foto de você. Então, o segundo passo, dependendo se você quiser entrar no nosso programa de mestrado ou de bacharelado, precisamos do seu historial acadêmico escolar, do seu historial escolar, eh, seja do ensino médio, seja do bacharelado que você fez no Brasil ou no outro país. Eh, Alguns candidatos precisarão fazer um exame de admissão, mas isso depende do candidato. Não todos precisam de fazer. O terceiro passo é fazer uma entrevista, uma interview de admissão, que tem uma duração de 20 minutos. É só para conhecer você, conhecer as suas motivações, o que você quer fazer depois do programa. E o quarto passo é a decisão do nosso jurado. Então, como é que você sabe se você é elegível para os nossos programas? É muito fácil. Então, para o programa de ensino de bacharelado, precisamos o historial escolar do ensino médio. É, é, i- não é importante se a gente aceita o historial escolar do ensino médio do Brasil. A França tem acordos com o Brasil e reconhece os historiais escolares. Uhum.
Então, também é importante que você tenha mais dos 60% de qualificação. Acho no Brasil as notas vão de 1 ao 10, acho. Então, você precisa de ter mais de 6 para você ser candidato, mas principalmente em matérias de matemáticas, física, química e mais nas ciências exatas. Então, e também precisa de uma certificação de inglês. A gente pede 6 no exame de IELTS e o equivalente de TOEFL, o Duolingo. Em, então, como é que a DSTI ajuda você com o visto, a acomodação e quais benefícios tem você na França, sendo estudante? Isso é muito importante, porque a França é um estado de bem-estar, então é um estado que eh, ajuda muito ao estudante avançar e progressar. Então, depois de você ser admitido no nosso programa, tem de fazer um depósito, um pago de 25% das tuition fees, para você ter a carta de admissão e começar o processo de visto. Para o processo de visto, a DSTI tem uma agência que não tem custo extra para você e eles fazem com você o processo do visto, porque o processo do visto depende muito do país. No Brasil, é, ah, é um país que não tem muitas dificuldades para obter o visto francês. Então, é, é diferente dos outros países que agora estão mais fechados a otorgar vistos aos brasileiros, mas a França não. Dos nossos estudantes latino-americanos, nunca tivemos um brasileiro rejeitado. Então, essa plataforma interativa ajuda você também a procurar aluguel onde morar e também temos uma colaboração com uma plataforma que se chama Studapart. Então, você pode procurar roomie, alguém com quem compartilhar o aluguel. Na França, isso é bem comum. E também propõe opções que sejam verificadas, porque também quando você for no exterior, é difícil de procurar aluguel porque tem muito engano no internet. Então, eh, a DSTI não propõe habitações para estudantes. Isso não é comum na França, na Europa continental. Isso não existe quase, mas acho no Canadá existe. É comum, mas na França não. Na França isso não acontece. Então, mas você tem, como eu falei, duas opções. Uma procurar com a nossa agência do visto, que propõe opções para você. Também a nossa colaboração com a plataforma Studapart. E também tem outra opção, mas essa é uma opção mais para o segundo ano, terceiro ano, depende de você, o setor público francês. Na França tem muita, como eu falei, muita ajuda para o estudante, então tem um organismo do governo que se chama CRUS, C, CROUS. A CRUS é um organismo do governo que propõe aluguel mais barato do que no preço do mercado para o estudante. Então, mas esse é muito demandado. Então, precisa você estar no território para você poder acceder mais facilmente a essa opção, que é muito boa. Eu já morei numa habitação do Cruz alguma vez e é legal, é legal. Então, o custo
promédio de morar na França, o Paris é uma cidade cara, mas ok. Uhum. Então, é uma cidade cara, mas eu vou falar das ajudas dos estudantes, mas em Paris é uma cidade que entre 15% e 20% mais cara do que o sul da França, do que a Riviera Francesa. Então, depende se você compartilhar ou não o seu aluguel, mas pode pagar entre 550 euros até 900 euros por mês. E para o custo de vida, o resto tem sim, 500 e 600. E para a Riviera Francesa é mais barata, você pode procurar aluguel muito mais fácil e tem um preço entre 500 e 700 euros por mês. Então, é que eu falo que a França é um país que ajuda muito o estudante. Então, algo que acontece na França é que o estudante, seja internacional, seja nacional, tem direito ao sistema público de saúde, à Seguridade Social. Então, o governo francês paga os 70% dos seus gastos médicos. Isso é muito bom, não tem um custo extra para você cobrir ou pagar o resto, o outro 30%, você pode se suscrever a uma segurança privada, um private health insurance, que se chama Mutuelle. Então, essa segurança privada tem um custo entre 10 euros até 50 euros, dependendo da governança que você desejar. Então, também tem outra ajuda que é muito boa, que eu já utilizei na França, porque eu também sou estudante internacional na França, a CAF, CAF. A CAF é uma ajuda que o governo dá ao estudante, eh, seja internacional, seja nacional, e mesmo se você vem de chegar no país, você tem acesso a esta ajuda. Então, uma ajuda que o governo otorga pode ser entre 150 não, entre 100 euros e 150 ou mais, dependendo do preço do seu aluguel. É dinheiro que o Estado dá para você pagar o seu aluguel. Depende do contrato, mas pode ser dado ao arrendador, ao landlord ou para você. Então, é uma ajuda que é muito, muito boa. Quem quiser tem acesso a essa ajuda. Também tem muitas ajudas para o estudante. Por exemplo, você paga a metade da subscrição para o transporte público. Então, por exemplo, eu moro em Paris, eu pago a metade da subscrição do transporte público. E também tem tem muitos descontos para pagar o cine, eventos culturais, desportos, etc. Então, como é que a DSTI ajuda você para procurar emprego depois de você terminar o seu o mestrado ou bacharelado? Então, como eu falei, ao você terminar os seus estudos de bacharelado ou de mestrado, você precisa de fazer um estágio pago. Esse estágio, em geral, o salário é de 900 mil euros por mês. Também você tem a opção de fazer estágios durante os seus estudos. Então, é possível fazer no final e durante. Então, muitas empresas francesas dão, têm muitos estudantes que fazem estágios para depois ver se eles vão continuar a trabalhar aí com eles. Então, é como para tes, testear, tu teste
o candidato. Então, durante os estudos, você tem o departamento que eu falei, a direção de estudos, eles guiam você, fazem oficinas de criação de CV, como se preparar para uma entrevista, uma interview de trabalho, e também como fazer o seu LinkedIn. Isso é possível, então é obrigatório, então um departamento que guia você a procurar o seu estágio e depois também podem ajudar para procurar o seu primeiro trabalho júnior. Então, mas você talvez se pergunta, é que eu posso trabalhar na França mesmo se não falo francês? É possível, como eu falei, as empresas de data, de engenharia, de cibersegurança trabalham comumente em inglês. Também para seu primeiro trabalho júnior é possível trabalhar em inglês. Também a DST recomenda aprender francês. Depois, se você quiser ficar na França, é muito melhor se você fala francês. Também é, é, a gente, como falante de uma língua do latim, é mais fácil aprender o francês. Então, também fazemos férias com empresas para elas procurar trabalhadores, pessoas que queiram fazer estágio. Também temos uma rede network de alumni. E temos também um departamento de relações corporativas, eh, que temos acordos com empresas para vir à escola e falar sobre elas e os perfis que elas procuram. Então, depois de você terminar o seu estudo, tem direito, de procurar um visto de procura de trabalho. Isso quer dizer que você tem direito a um ano, tem direito de procurar trabalho durante um ano. Isso é possível na França. Então, na França é muito simples. eh, Se você tiver um trabalho, você pode ficar na França. Então, não é difícil fazer a renovação do visto. A França não se fecha para otorgar vistos a trabalhadores profissionais. E também é muito importante que você, durante o seu visto de estudante, você tem direito de trabalhar 20 horas por semana, aproximadamente 980 horas por ano. Você pode administrar, gestionar essas horas como você quiser. E então, depois de trabalhar 5 anos na França, é possível obter o passaporte francês, que é o passaporte da União Europeia, é um passaporte muito, muito bom. É muito bom o passaporte europeu. Então, é, isso ajuda e as oportunidades de ficar e de trabalhar depois no país. Também, se você tiver uma esposa ou filhos, é possível trazer eles com você depois de ficar 18 meses na França. É possível, mas primeiro você tem de vir sozinho e depois pode trazer a sua família. É possível. Acho que não esqueço de nada. Uhum. Então, esse, Podia reforçar un poquillo sim, as becas. Podia as reforçar um becas, pouquinho. sim, sim, Aham. posso. Posso. Então, as bolsas, de estudo que a DSTI oferece são bolsas baseadas no mérito do estudante. Então, depende das notas do seu historial escolar, é a bolsa que vai ser otorgada para ele ou para ela. Então, essas bolsas têm
um rango pode ser de 50% do preço total do programa, 30%, 20% e 10%. Isso é uma decisão que o nosso jurado faz, mas não é impossível. Não é impossível obter a bolsa de 50%. Só você precisa de ser um estudante muito, muito brilhante e muito bom, porque DSTI quer os melhores estudantes nas nossas aulas. Então, se você é um estudante muito bom, mas você talvez não tem a, a solvência total do programa, a DSTI pode ajudar você, porque achamos que os estudantes merecem a melhor educação, não importa eh, não importa não importa, você merece a melhor educação. Então, é E, assim a bolsa de estudo. ajá, e também pode falar da oferta que tem com a Overseas, de Então, desconto. sim. Sim, é muito importante isso, porque se você fazer a aplicação sozinho, você tem uma quota de aplicação, uma quota que tem um preço de 100 euros, mas se você aplicar com a ajuda da Overseas Frontiers, você não precisa de pagar a quota de aplicação. Então, você pode fazer o processo tudo sem pagar uma quota de aplicação. Isso é por isso que a Versus Frontiers é nosso sócio para a América Latina. Eles trabalham muito com o Brasil. Então, se vocês quiserem vir para a DSTI, podem fazê-lo por meio da Overseas Frontiers. Uhum. Muito obrigada. E, bom, eu acho que está muito bem explicado, né, as opções que os estudantes têm aqui em esta escola, que é muito boa, é uma das líderes na França. Isso é bom que a pessoa saiba que estão estudando em uma escola de renome, que tem qualidade, tem nome no mercado, e então isso abre portas também no caso de que você queira pues, procurar o estágio, procurar um trabalho y en consecuencia, pues, ter suceso, né, en sus carreras. Eu gostaria de ver se Sebastião quer falar, agregar mais alguma coisa, alguma experiência na parte, porque ele é engenheiro, então ele tem também uma base muito forte para todas aquelas pessoas da área da IT, né, que queiram pues hacer una maestría, no solamente en la área de Haití, en todas las áreas que o Leonardo mencionou também, né? Mas ele, como engenheiro, pues, tem mais experiência, expertise nessa área de tecnologia. Então, eu Sebastião, vou falar, eu posso fazer a tradução sem problema. Então, Sebastião, would you like to make some words? I can translate like with a little bit of pauses, but I can translate. Just if you wanna add something, it's possible. Oh, you have your microphone on mute. Sorry. Of course, is there any particular area that you would like me to emphasize or I just a think general that word? I would like you to talk about why France is a leading country in IT, AI, data, and cybersecurity, please. Okay, so I'll try and Wait, do. wait. Eu perguntei ao Sebastião se ele pode falar porque a França é um país líder na cibersegurança, na data, na ciência de dados e na IT. Então, go ahead. Okay, I'll try and do it short so you can translate, okay? Sim? Oui. Perfeito. Go ahead. First, so if I focus the two aspects on AI,
in general and cybersecurity. Okay, the Ele two vai falar sides. da cibersegurança e da IT, das tecnologias das informações. It's very easy to see the world leaders, É United muito States of fácil, America, of course, é muito fácil de ver os líderes mundiais da IT, os Estados Unidos, United Kingdom, Russia, China, o Reino Unido, a Rússia e a China and France. e a França. If why it's well, all the countries which have significant international obligations. São todos os países que têm obrigações internacionais muito importantes. So we're talking here, of course, about United Nations Permanent Security Seats. We're talking about industrial, military, nuclear power, all these different obligations that bring the absolute necessity to develop skills in technology, science, AI, cybersecurity. Estamos falando das responsabilidades com as Nações Unidas, porque esses países têm responsabilidades nucleares, também têm responsabilidades de segurança nas Nações Unidas, e também precisam da inteligência militar. Então, é por isso que são países que precisam de investir em inteligência artificial, em data, em cibersegurança. É muito simples, por isso. São os países líderes. And I would always advise someone, no matter the age, when someone says, "Okay, I want to go to this country to study this subject." Eu sempre posso aconselhar os estudantes, não importa a idade, mas se você quiser ir para um país, você precisa primeiro de ver. Continue, please. Like recently, I had a very recent example of someone who told me, I want to study aircraft, plane manufacturing, aeronautics in Malta. Don't get me wrong, Malta is a really nice little country, but I was like, do they make planes in Malta? You know, Mm. there's for me there's always a relationship between what you want to study and the industrial or economic capacities of the country that you choose to study this subject. Falou de um caso que ele conheceu de um estudante que queria estudar aeronáutica em Malta, mas ele aconselha que é importante ver as capacidades do país onde você for, as capacidades industriais e econômicas para estudar isso. Então, se você for, precisa de ir para os países líderes na área que você deseja estudar. Não é só o destino é muito importante, mas também é a capacidade do país. E a experiência, o conhecimento é muito importante. Muito importante. Thank you. And I would conclude like to say very often when choosing Europe, continental Europe for science, technology, the choice will often be between Germany or France. If what you want to study is
industrial engineering, production, mechanical, material, go to Germany. You'll have the best education, you'll have the best professional opportunities on these subjects. Germany doesn't have the same obligations as France on everything said before. If you want to study AI and cybersecurity, France has a long history of applied mathematics, advanced computer engineering, etc. Even if we don't have giants, Google, etc., but we have long-standing credentials and our international obligations. So for AI and cyber, France is a very good destination. Então, se você quiser estudar alguma área tecnológica na Europa continental, você tem a Alemanha, mas a Alemanha se focaliza, se especializa em mecânica e engenharia industrial. Mas a França tem mais história em relação às matemáticas aplicadas para fazer data e para fazer inteligência artificial. Então, a França tem, apesar de não ter uma empresa muito grande como é Google, mas tem muita história e conhecimento na área da tecnologia, de software e das matemáticas. Thank you. Obrigado. Obrigado. Betty, o seu Sim. microfone. Muito obrigada, Sebastião e Leonardo, por toda essa explicação. Eu acho que fica mais claro para as pessoas na hora de escolherem, né, o destino, né, ver bem aonde está mais focado a área de vocês, né, aonde que tem, como o Sebastião falou, né, mais oportunidades, mais tecnologia ou mais experiência e pues o mercado mesmo depois vai se encargar de abrir mais portas para vocês, já que vocês estão fazendo a escolha nos lugares que realmente são líderes nessas áreas, né? Pois bem, eu acho que a gente já fez uma introdução muito boa sobre a escola, sobre o que tem para oferecer. Eu também reforço de que aqui estamos presentes para poder ajudar vocês nesse caminho, né, da sua aplicação, ver o tipo de documentação que vocês precisam, ajudá-los na escolha do programa correto para vocês, já seja segundo o perfil de vocês, segundo do que áreas vocês querem pues, certificar-se melhor ou fazer uma maestria, o que vocês quiserem buscar na graduação. Só conversar conosco, eu deixei também aí, vou deixar no escrito nossas formas de comunicação e também como que vocês podem marcar um Zoom já diretamente para falar conosco sobre o caso específico de cada um de vocês. Então, muito obrigada, Leonardo. Leonardo, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Só se vocês estiverem interessados na DSTI, por favor, procurem a Overseas Frontiers, busquem a Overseas Frontiers. Eles são os nossos parceiros e têm muitas vantagens, porque tem acesso direito para falar com a escola, comigo ou com o Sebastião. Então, se tiverem mais dúvidas, estamos aqui e através da Overseas Frontiers. Muito obrigado, Overseas Frontiers, pela recepção, pelo espaço. Muito obrigado. Estamos muito felizes de trabalhar com vocês. E não se Muito olvidem, obrigada.
Muito Muito obrigada a obrigado. vocês, Carmen. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisinha sobre Overseas. Não, acho que a gente já fez a introdução muito boa, Beth, sobre a Overseas. Só quero deixar em aberto aí que a gente está esperando vocês, para os interessados nessa escola, no DSTI, em fazer o registro com a gente e tirar todas as dúvidas com a gente no WhatsApp ou então por Zoom, personalizado. Não esquece que a DSTI dá aulas em inglês, as aulas são todas em inglês, então a gente prepara você, se não tiver o nível ideal para entrar direto, vocês podem falar com a gente que a gente faz o pathway com vocês, tá? Para vocês poderem já reservar a matrícula e, ao mesmo tempo, nivelar seu inglês para poder entrar direto, ok? Ok, só E não, isso e e... para os graduados, para quem está fazendo a graduação, não esqueçam de que vocês, além de estar fazendo o curso em inglês, ainda vão ter um curso de francês que está dentro do programa. Ou seja, você não tem que pagar nada por isso. A escola ajuda vocês com isso também, para vocês poderem, se encaminhar dentro do mercado de trabalho mais facilmente. Tem uma série de apoios que vale a pena vocês, novamente, se tiverem dúvida, consultar-nos, que a gente vai lembrar todas as coisas que vocês viram neste webinar. Sim, o curso de francês gratuito, ele é direto para aqueles estudantes que vão fazer o bacharelato, o degree. Então, para os masters, eu acho que não está incluído, mas a vantagem é que para quem já tem alguma ideia de francês ou conhece alguma coisa, vocês vão poder praticar e vocês estando aí mesmo na França, como é uma cidade, tem cidades muito bilíngues, né? Tanto Paris como Nice. Isso, porque acho importante acrescentar que a França é o país mais visitado do mundo, então as pessoas, muitas pessoas são bilíngues, então você não vai ter problema de falar em inglês se você precisar. Além disso, tem uma comunidade brasileira bem, bem grande na França, então faz 4 semanas que eu fui para Nice, para o campus da Riviera Francesa, e vi uma aula de capoeira na praça Que principal legal. da Nice, de Nice. Então é muito legal, tem muito brasileiro, então você nunca vai ficar sozinho aqui. Tem muito brasileiro que organiza para fazer as festividades brasileiras, então as Que festas. maravilha. Uhum. Se vão ficar dentro das comunidades, da sua própria comunidade, ou seja, da comunidade brasileira, se querem participar da comunidade latina em geral, tem muito latino lá na França, e pues aí já levem sua camiseta, sua bandeira brasileira e façam parte dessa comunidade de estudantes. A DSTI espera você aqui na França e estamos aqui para ajudar você, para guiar você e para ajudar você para o seu futuro. Obrigada. Então, bom, nos despedimos por agora e no futuro, pues, esperemos vernos novamente. Obrigado, Betty. Boa Obrigada, tarde. Sebastião. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Leonardo. Bye, bye. Boa Bye. tarde.